Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. Muito bom dia para você, 6 horas 28 minutos no Rio. Você escolheu o melhor dial esportivo do Brasil e do mundo para se informar nesse início de dia. E vamos começar destacando seu clube de coração. Quem me chama é Gabriel Esquerdo, falando da equipe do Fluminense. E o Fluminense segue no mercado em busca de reforços para o restante da temporada de 2016. Nomes como de Nilmar e de Grafite foram buscados pela diretoria, mas as negociações ainda estão em fase iniciais. Porém, a prioridade do Fluminense no momento é a busca por um camisa 10. Os nomes de Guerra, jogador da Venezuela, e também jogador do Atlético Nacional de Medellín, pode ser um dos nomes estudados pela diretoria tricolor. O meia Diego, ex-Santos, também é estudado e o Fluminense pode fazer uma proposta por esses dois jogadores ao fim da Copa América. Pela Euro 2016, teremos a seguir um duelo bretão. País de Gales e Inglaterra se enfrentarão na França pelo grupo C do certame. O time de Bale vem de uma vitória na estreia sobre a Eslováquia, com bela atuação do craque. Já a Inglaterra sofreu um empate diante da Rússia. Bale, inclusive, esquentou o duelo ao afirmar que Gales irá demonstrar mais paixão em campo. Roy Hodgson respondeu às palavras de Bale com a seguinte declaração, abre aspas, a verdade é que ouvir comentários desrespeitosos faz parte da carreira de qualquer jogador e treinador. Estou certo que muitos jogadores têm opinião, mas nós sabemos o que somos e também o que temos. Pessoalmente, não tenho dúvidas sobre o patriotismo e também a vontade da Inglaterra, que é o mais importante. Fato é que o confronto é bastante esperado, principalmente pelo protagonismo que Bale teve na primeira partida e também pelo protagonismo que apresentou durante as disputas do campeonato inglês há anos atrás. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Cidade do Esporte. Sabadão também é dia de informação na Bradesco Esportes FM. A partir do meio-dia, eu, Juan Rodrigues e toda a equipe fascinada por esportes em 91.1, chegamos com tudo do melhor para você. A prévia da rodada, bancada de opinião, entrevistas exclusivas e muito conteúdo. Vem, vamos nessa! Sábado, de meio-dia às 2 horas da tarde, te encontro aqui na Bradesco Esportes. Vamos falar um pouco de Brasil, né? Afinal, temos a palavra de alguns personagens da seleção brasileira que foi eliminada diante do Peru. Vamos ouvir Miranda falando que não é o momento de buscar culpados. Eu acho que o momento agora, né, é buscar culpados, é cada um fazer a sua autocrítica, todos os jogadores, comissão, diretoria, fazer a sua autocrítica, ver o que está passando e tentar melhorar para as próximas oportunidades. Agora o volante Elias, ele fala sobre a marca negativa que a seleção deixa. Não, é uma marca, né? Uma marca negativa que a gente vai ter que carregar. A gente não espera querer carregar a marca de não ter classificado a seleção para a Copa do Mundo. Então, como eu falei, a gente tem que saber o que está fazendo, ver o algo a mais que a gente pode dar nas partidas para voltar a vencer. Tá aí essas as palavras de alguns personagens da seleção brasileira. Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. 6 horas e 56 minutos. Muito bom dia para você. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Eu sou o Juan Rodrigues e você está no Break Local, sabendo tudo que acontece no seu clube de coração, além de futebol internacional, outros esportes. Tudo do esporte você encontra aqui na Bradesco Esportes FM. Vamos falar do Vasco da Gama. Quem me chama é Ranieri Borges. Meia Nenê retorna de suspensão, está à disposição do técnico Jorginho e vai atuar como titular na partida de hoje.
em São Januário contra a equipe do Náutico. Ele não atuou na última partida do Vasco da Gama, derrota por 2-1 para o Atlético Goianiense. O meia esteve em 33 da série de 34 partidas invictas do Vasco da Gama. Para falar de Flamengo, quem chega aqui na rádio do Seu Esporte é o repórter Mauro Santana. João Nepomuceno Monzia foi anunciado como novo gerente de futebol do Flamengo. Ele irá ocupar o cargo criado pelo vice-presidente de futebol, Flávio Godinho, para aliviar a pressão e dividir a responsabilidade com o diretor executivo de futebol, Rodrigo Caetano. Monzia foi zagueiro e campeão do mundo pelo Flamengo em 1981, além de ter defendido também a seleção brasileira. Ele estava há mais de 20 anos em Portugal, onde encerrou a carreira. Ele chega para amenizar o clima, principalmente por conta da indefinição, enquanto ainda não foi escolhido o substituto de Muricy Ramalho no comando técnico rubro-negro. Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Quem chega com detalhes, informações e tudo do Botafogo aqui na rádio do Seu Esporte é Cadu Macri. Novo titular do Botafogo, o experiente Sidão, se coloca à disposição para ser um jogador como uma liderança dentro do plantel alvinegro. Eu deixei claro aqui quando eu cheguei na minha coletiva que um dos meus aspectos positivos era essa liderança que eu tenho. Acho que por conta da minha profissão mesmo, de ser goleiro, acho que naturalmente a gente tem essa liderança. Então, eu sou um dos caras que estou à disposição para assumir essa liderança na ausência do Jefferson e de outros caras que têm essa liderança dentro do grupo. Até mesmo porque a gente percebeu nessa partida que faltou um pouquinho aí de experiência pra gente para poder sair com os 3 pontos. Na seleção brasileira, técnico Dunga falou após a campanha da Copa América e ele vai falar sobre o trabalho que foi feito por lá. Bom, primeiro, dentro da seleção brasileira, só 5 treinadores foram campeões do mundo, tendo passado excepcionais treinadores, excepcionais jogadores e nem sempre conseguiram vencer e nem por isso deixaram de ser bons. É lógico que é um trabalho que depois da Copa do Mundo, os resultados, tudo que aconteceu, os resultados não chegam, ou os títulos que todo mundo espera não chegam, e a cobrança vai aumentar. Foi assim depois de 70 até 94, foi assim na Copa América até 89, 50 anos, e agora não será diferente. Dunga, a situação tá difícil. 7h28, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Eu sou o Juan Rodrigues e você está no break local, trazendo muitas informações para vocês. E vamos destacar o seu clube de coração. Vamos começar com o Botafogo. Cadu Macri. Jogadores do Botafogo pedem apoio do torcedor dentro de Volta Redonda, mesmo na situação complicada do time dentro da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Para o goleiro Sidão, o torcedor vai ser um reflexo do que o time faz dentro de campo. Eu vejo que é uma troca, assim, né? Acho que quando o time vai bem, o torcedor acaba indo no estádio para prestigiar mais. Pessoas que não são frequentes no estádio acabam indo por conta de o time estar numa boa situação. Mas o momento que a gente se encontra, eu acho que os verdadeiros torcedores do Botafogo têm ido apoiar e é o que a gente precisa se unir. A gente tem aí 19 torcidas contra a gente, se a gente tiver a nossa própria torcida contra também vai ficar difícil. Então, eu espero que o nosso torcedor se una aí junto com a gente para tentar tirar o Botafogo dessa situação. Só que tem um detalhe até histórico do torcedor do Botafogo. O torcedor do Botafogo só vai na boa, se o time estiver bem, o torcedor comparece, se não estiver bem, é difícil convencer um botafoguense a ir ao estádio. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Hora de outros esportes aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Vamos de atletismo, quem chega com informações é aqui na Bradesco Esportes FM que você fica bem informado. E mais um brasileiro conseguiu índice olímpico no atletismo, no meeting realizado em Genebra, na Suíça.
Márcio Teles ficou com a prata nos 400 metros com barreira e seu tempo foi melhor que o necessário para atingir o índice olímpico. A marca exigida pela Associação Internacional de Federações de Atletismo era de 49 segundos e 40 centésimos e Márcio conseguiu 49 segundos e 9 centésimos, ficando muito perto do primeiro colocado, o britânico Jack Green, que terminou com 49 segundos. Assim, o índice alcançado por Teles o coloca não só perto da Olimpíada, mas também como o melhor brasileiro na prova. Isso porque os outros 2 atletas do país que conseguiram o índice detêm tempos inferiores ao de Márcio. Ricardo Tavares para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Esse é o Ricardo Tavares com informações sobre o atletismo aqui no Bradesco Esportes FM. Parabéns aí ao Márcio Teles pela vaga olímpica. Afinal, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do esporte olímpico também, a rádio do seu esporte. E de férias, o craque Neymar segue alheio à seleção e ao Barcelona. O camisa 11 catalão postou em sua rede social sua ida a Vegas. Em meio a isso, a direção do Barça vai convocar uma Assembleia Geral Extraordinária em julho. Isto visando que os sócios dos Blaugrana decidam sobre o processo relacionado ao brasileiro no âmbito judicial. A multa que deveria ser paga pelo clube, conforme acordo firmado, será o teor da discussão. Esta é de 5,5 milhões de euros, isto como forma de contornar a questão junto ao fisco espanhol. Este acusou o clube e o atleta de manobra para fuga junto a si. Sendo assim, pedia 2 anos de prisão para o presidente Bertomeu do Barcelona e 7 para o ex-presidente Sandro Rosell, além de várias multas. A investigação tinha como centro do debate saber se o pai e o atleta forjaram contratos para que a verba obtida na transferência não fosse sabida e, assim, pagar menos impostos. Empresas fictícias seriam utilizadas no processo. De resto, o valor da transferência do jogador foi sempre aumentado. Primeiro, Rosell anunciou que tinha sido 57 milhões. Mais tarde, o Barcelona foi obrigado a reconhecer que teria sido de 86 milhões. Esta é a rádio do seu esporte. Bradesco Esportes FM. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Tudo o que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. 7h54, você está na rádio do seu esporte, a Bradesco Esportes FM 91.1 no dial do Rio de Janeiro. Chegou a hora de destacar o seu clube de coração aqui na Bradesco Esportes FM, começando pelo Vasco da Gama. Quem me chama é o repórter Ranieri Borges. Meia Felipe Gabriel não foi relacionado para a partida de hoje à noite contra o Náutico e não se concentrou com o restante da delegação. Havia uma grande expectativa de que uma das principais contratações do Vasco da Gama para a temporada fosse estrear com a camisa do Cruz Maltino na partida de hoje. No entanto, isso não vai acontecer. A estreia de Felipe Gabriel deve ser contra o Paysandu no sábado, em São Januário. Rapaz, Felipe Gabriel tá demorando bastante, né? O Botafogo que chegou a recusar qualquer contratação do atleta, acabou indo pro Vasco da Gama, tá demorando muito a estrear. Vamos falar com o Fluminense. Do Fluminense, quem chama agora é Gabriel Esquerdo. E ainda sobre a estreia do Fluminense no estádio Lídio Coutinho, isso só deve acontecer no início do mês que vem, mais precisamente no dia 2 de julho, na partida contra o Coritiba, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. As obras estão a todo vapor e o gramado, inclusive do estádio, já foi todo trocado, mas reformas na parte estrutural e também construção de novas arquibancadas ainda precisam ser concluídas para que o estádio seja liberado para o Fluminense ser o dono do estádio nesse Campeonato Brasileiro de 2016.
Os detalhes, as informações do Botafogo agora com Cadu Macri. Atacante Rodrigo Pimpão participa de atividade com os companheiros, mas ainda não tem condições de jogo por não estar com a situação regularizada. Goleiro Sidão faz um balanço e espera que o Botafogo melhore com os novos jogadores que estão para chegar, mas acredita que é importante o time já conseguir pontuar com estes jogadores que já estão à disposição do técnico Ricardo Gomes. A gente precisa reagir com o que a gente tem. Eu acho que o grupo é capacitado para isso. A gente precisa, sei lá, um pouquinho mais de sorte aí de repente, mas o empenho, acho que a gente está fazendo a nossa parte na questão do empenho. Lógico que os caras que estão chegando vai agregar na qualidade e na experiência, mas a gente precisa, a gente que está agora jogando, tirar o Botafogo dessa situação. Tá aí as informações do Botafogo aqui na Bradesco Esportes FM. Para fechar, vamos com o Flamengo. Quem me chama é Mauro Santana. O técnico interino Zé Ricardo comanda hoje treinamento para definir a equipe que enfrenta o Cruzeiro, amanhã às 9h45 da noite, em Belo Horizonte, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. A grande expectativa é pela relação de Hever entre os jogadores que irão começar a partida. Tudo vai depender se ele fizer parte da atividade e não reclamar de incômodo, já que, apesar de não ter nenhum problema clínico, o jogador vem de 2 meses de inatividade, quando ainda estava no Internacional, que o emprestou ao rubro-negro até o fim do ano. A tendência é de que, se tiver condições, Hever venha compor a dupla de zaga ao lado de Rafael Vaz, que estreou no último domingo na derrota por 1-0 para o Figueirense em Florianópolis. Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Vamos falar de futebol internacional aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, porque Ronald Koeman está de casa nova no futebol inglês. De acordo com Sky Sports, por volta das 5 horas da manhã de hoje, horário de Brasília, confirmou o acerto com a equipe do Everton. Ele chega para substituir Roberto Martinez, sacado no último mês. O contrato do comandante será válido por 3 temporadas. Ele terá em mãos cerca de 100 milhões de libras para reformular o plantel do clube inglês, que foi recentemente adquirido por Farhad Moshairi, ele que é iraniano e adquiriu 49,9% das ações do clube. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tudo o que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. 8h23, muito bom dia para você que está aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Manhã com um sol tímido aqui no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa. Estamos aqui na rua Álvaro Ramos 350, na Bradesco Esportes FM, direto do Grupo Bandeirantes de Comunicação. E eu sou Juan Rodrigues, estou aqui para te atualizar sobre o seu time de coração, seleção, futebol internacional e muito mais aqui na rádio do seu esporte. E vou dar uma passada aqui na interatividade, porque o André de Caxias ligou pra gente aqui na rádio do seu esporte e manifestou opinião sobre o técnico que deve ser o treinador da seleção brasileira. Segundo ele, Tite é demais para a seleção, não é o nome que vai reformular o futebol brasileiro. Segundo ele, essa questão é mais a questão lá de São Paulo, pelo fato dele fazer uma boa campanha por lá. Você está na Rádio Seu Esporte? Vamos aproveitar, vamos falar um pouco da seleção brasileira. Brasil! Afinal, temos a palavra de alguns 2 atletas que estiveram lá nos Estados Unidos. Vamos ouvir o volante Elias falando se foi vexame da seleção brasileira ser eliminada pelo Peru. Eu acho que pode ser sim, mas aqui nós somos homens, admitimos nossos erros, a gente sabe que a gente não poderia ter perdido hoje. Ainda tínhamos 2 opções para poder classificar, até o empate servia, e serve de lição. Acho que não vai ser um vexame como esse que vai apagar toda a história que todo mundo aqui construiu no futebol.
Agora, o Dunga falou que não teme demissão na seleção brasileira. Só uma coisa que eu tenho, a morte. Tenho medo, essa eu não tenho. É um trabalho, nós estamos tentando. Depois da Copa do Mundo, teve uma reformulação. Nós elogiamos a Alemanha há 14 anos de um trabalho. Aí o Brasil, em 2 anos, nós queremos que todas as coisas se resolvam fácil. E não tem nada no futebol que um erro só, uma coisa só vai mudar tudo. Tem que ter paciência quando se faz uma reformulação, quando se inicia um trabalho, tem que persistir e consciência naquilo que está se fazendo. Esse é o técnico Dunga falando aqui na Rádio Seu Esporte. Para fechar, vamos ouvir Renato Augusto falando como que se sente depois de tudo que passou por lá. Eu particularmente estou triste, parece que chega num momento como esse, você quer assumir, mas tivemos coisas positivas, coisas negativas. Começamos um trabalho e as coisas estavam evoluindo. Claro que você perde alguns jogadores importantes, o Neymar não vem, o Douglas não vem, você perde o Luiz, depois você perde o Casemiro, você tem que até mudar um pouco a parte tática. É natural que até encaixar o time tenha um pouco de altos e baixos, mas realmente é um gosto muito ruim. Esse é o Renato Augusto falando aqui na Rádio Seu Esporte. O que incomoda bastante é a questão da falta do padrão de jogo, né? Uma equipe que não sabe como deve jogar, uma equipe que não sabe se ataca tocando a bola, não sabe se faz esticão, não sabe se vai pelos lados, qual o seu melhor lado, é muito na base do individualismo. E também o que acaba irritando ainda mais a questão das desculpas, né? Foi o gol de mão, foi a ausência de atletas e falta-se colocar no lugar do torcedor que quer ver uma seleção brasileira que proponha jogo, que saia para o jogo, que tente as jogadas, que realmente possa chamá-lo para vê-la de novo, já que faz muito tempo que o torcedor já não se interessa tanto pela seleção brasileira por causa desse tipo de questão, né? A falta de saber como lidar tanto com a torcida quanto com os atletas, afinal, quando é reportado à imprensa, né, e nós passamos para o torcedor, nada mais é do que dar o direito do torcedor de saber o que está acontecendo e às vezes respostas atravessadas, arrogância, é complicado, a arrogância mata, né, e vamos torcer para que a seleção brasileira não sofra mais desse mal. 8h27 no Rio. Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. Seguimos com muitas informações aqui na Bradesco Esportes FM, a Rádio Seu Esporte. Eu sou o Juan Rodrigues e estarei aqui trazendo o que de melhor aconteceu no esporte, as últimas para você aqui na Rádio Seu Esporte. Chegou a hora de destacar o seu time de coração. Aqui na Bradesco Esportes FM vamos falar de Vasco da Gama. Quem chega é Ranieri Borges. Com todo o elenco à disposição para a partida de hoje à noite contra a equipe do Náutico, o técnico Jorginho deixa algumas dúvidas em relação à escalação da equipe. Não divulgou quem atua na lateral direita, se Madison será mantido ou se Iago Pikachu jogará na posição. Também há dúvida em relação ao atacante que será titular, Leandrão ou Thales. Os dois têm condições de jogo e o técnico Jorginho ainda não disse quem vai atuar. No Flamengo, quem chega com o destaque e as informações é Mauro Santana. João Nepomuceno Moser foi anunciado oficialmente como novo gerente de futebol do Flamengo. O cargo criado pelo vice-presidente de futebol, Flávio Godinho, servirá para amenizar a pressão e dividir a responsabilidade com o diretor executivo de futebol, Rodrigo Caetano. Moser foi campeão mundial pelo Flamengo em 1981 e também serviu à seleção brasileira. Ele estava há mais de 20 anos em Portugal, onde encerrou sua carreira pelo Sport Clube Benfica. Ele chega principalmente para amenizar o clima, enquanto ainda não foi anunciado o substituto de Muricy Ramalho, que quebrou o silêncio depois de um mês afastado por problema de saúde. Ele deixa claro que não tem condições de voltar a trabalhar ainda este ano, vai se dedicar à sua recuperação, mas acredita que o Flamengo está no caminho certo para brigar pelo título brasileiro. Em relação à torcida, queria agradecer
dizer que eu me sinto muito, eu queria ficar aí os meus 2 anos de contrato, a gente estava fazendo uma reformulação muito boa, mas o Flamengo também está no caminho certo, e eu acho que vai brigar na parte de cima, porque eu não vejo nenhum time melhor que o Flamengo, não. E o Superior Tribunal de Justiça Desportiva penalizou o Flamengo por conta dos incidentes ocorridos na 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, quando no intervalo da derrota por 2-1 para o Palmeiras, integrantes das 2 torcidas entraram em conflito, gerando caos e também ferimentos a alguns destes torcedores. Com relação a isso, o Flamengo será punido com R$50 mil de multa e perda de um mando de campo, porém com portões abertos. O Palmeiras, por outro lado, foi punido com R$80 mil de multa e ainda também perda de mando de campo, porém com portões fechados. César Martins, que foi expulso ao pôr a mão na bola num chute de Gabriel Jesus, foi punido com apenas uma partida de suspensão, que já cumpriu. O jogador, porém, está afastado aguardando o fim de seu contrato. Do Rio de Janeiro, Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. O Fluminense chega agora com Gabriel Esquerdo. E o Fluminense treinou ontem à tarde pela primeira vez, depois de empatar com o Grêmio por 1-1 no último sábado em Volta Redonda. A novidade no treino ficou por conta da presença de Pierre. O volante vinha se recuperando de uma lesão na coxa direita desde a 4ª rodada no jogo contra o Botafogo e está à disposição de Leverkusen para o jogo da próxima quinta-feira contra o Corinthians em Brasília. Resta saber se vai começar jogando ou se Douglas será mantido na equipe titular do Fluminense. O Botafogo chega agora com Cadu Macri. O Botafogo está na lanterna do Campeonato Brasileiro e o seu próximo jogo será amanhã contra o América Mineiro, novamente em Volta Redonda. O América é o vice-lanterna da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O goleiro Sidão não crê em responsabilidade maior do Botafogo em virtude de enfrentar um time nesta condição. Acho que se a gente enfrentasse o Corinthians, o Inter, os times que estão mais lá em cima, a nossa situação, a gente depende desses 3 pontos, a gente precisa deles de uma forma meio que desesperada assim, para sair logo dessa situação. Então, independente de quem seja o adversário, a gente precisa ganhar esse jogo de quarta-feira para ir lá para São Paulo e tentar buscar mais pontos lá fora. Tá aí, portanto, o goleiro do Botafogo, Sidão, o novo titular da meta alvinegra. O técnico Ricardo Gomes deve comandar hoje o treino que define o time para o duelo desta quarta-feira, às 21h, em Volta Redonda. Com os 5 jogadores que estão no departamento médico e não terão condições de jogo, o treinador vai ter que fazer mexidas com as opções que tem disponível dentro do elenco. E o Botafogo, se tiver alguma mexida em relação ao jogo anterior, vai para o seu 8º jogo com a 8ª escalação diferente. Do Rio de Janeiro, Carlos Eduardo Macri para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tudo o que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. 9h26, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, 91.1 no Rio de Janeiro. E vamos falar do seu clube de coração aqui na Bradesco Esportes FM, começando pelo Flamengo, Mauro Santana. João Nepomuceno Monzia foi anunciado como novo gerente de futebol do Flamengo. Ele irá ocupar o cargo criado pelo vice-presidente de futebol, Flávio Godinho, para aliviar a pressão e dividir a responsabilidade com o diretor executivo de futebol, Rodrigo Caetano. Monzia foi zagueiro e campeão do mundo pelo Flamengo em 1981, além de ter defendido também a seleção brasileira. Ele estava há mais de 20 anos em Portugal, onde encerrou a carreira. Ele chega para amenizar o clima, principalmente por conta da indefinição, enquanto ainda não foi escolhido o substituto de Muricy Ramalho no comando técnico rubro-negro. Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Vamos ao Vasco da Gama, quem me chama é Ranieri Borges. Meia Felipe Gabriel não foi relacionado para a partida de hoje à noite contra o Náutico e não se concentrou com o restante da delegação. Havia uma grande expectativa de que uma das principais contratações do Vasco da Gama para a temporada
fosse estrear com a camisa do Cruz Maltino na partida de hoje. No entanto, isso não vai acontecer. A estreia de Felipe Gabriel deve ser contra o Paysandu no sábado, em São Januário. Para falar de Fluminense, quem chega é Gabriel Esquerdo. E o Fluminense segue no mercado em busca de reforços para o restante da temporada de 2016. Nomes como de Nilmar e de Grafite foram buscados pela diretoria, mas as negociações ainda estão em fase iniciais. Porém, a prioridade do Fluminense no momento é a busca por um camisa 10. Os nomes de Guerra, jogador da Venezuela, e também jogador do Atlético Nacional de Medellín, pode ser um dos nomes estudados pela diretoria tricolor. O meia Diego, ex-Santos, também é estudado e o Fluminense pode fazer uma proposta por esses dois jogadores ao fim da Copa América. Para finalizar, vamos ao Botafogo. Quem chega, Cadu Macri? Novo titular do Botafogo, o experiente Sidão, se coloca à disposição para ser um jogador como uma liderança dentro do plantel alvinegro. Eu deixei claro aqui quando eu cheguei na minha coletiva que um dos meus aspectos positivos era essa liderança que eu tenho. Acho que por conta da minha profissão mesmo, de ser goleiro, acho que naturalmente a gente tem essa liderança. Então, eu sou um dos caras que estou à disposição para assumir essa liderança na ausência do Jefferson e de outros caras que têm essa liderança dentro do grupo. Até mesmo porque a gente percebeu nessa partida que faltou um pouquinho aí de experiência pra gente para poder sair com os 3 pontos. Tá aí, e com o Botafogo a gente encerra aqui o nosso break local na Bradesco Esportes FM. Valeu, galera! Fui! Tudo o que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1.